Muito bem, Tendência Entrevista. Hoje temos aqui o vice-prefeito de Imbé, Ike Vedovato. Vereador por 2 legislaturas, de 2005 a 2012, mais 2 vezes como vice-prefeito, de 2013 a 2016, com 70% dos votos. O senhor e o seu colega Pierre foram eleitos com aprovação de 70% nas últimas eleições. Isso é um enorme compromisso, é um prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu, realmente. Uma eleição para a vereança, né, é onde o eleito, né, mandatário, ele representa uma parcela da sociedade. O município de Imbé são 9 vereadores, em tese, cada um deles representando uma parte da população, um segmento, né, um determinado bairro, muitas vezes. Já quando o eleito para o executivo, ele vai representar o interesse de toda a cidade. Nós nos elegemos na primeira eleição com uma margem menos larga, né, e agora no segundo mandato para o executivo, uma reeleição com quase 70% dos votos. É um compromisso muito grande, porque é o depósito da esperança, a esperança da população, do eleitor, né, ele faz no momento das eleições, depositando na urna, né, acreditando nas propostas e no potencial que a gente tem. Então fica o compromisso de desenvolver durante um segundo mandato tudo aquilo que está na expectativa da população e nas nossas propostas. Quando a eleição é justinha, não é, vice-prefeito? Aí, não, tudo bem, não vem reclamar não, que de repente tu até nem votou em mim, foi ali a eleição. Agora, quando é 70%, aí não tem jeito. O cara bate na porta e vai cobrar, e realmente a população cobra, mas esse 70% de aprovação é porque as cobranças foram atendidas também, né? O compromisso é o mesmo, na verdade, tá? A cobrança talvez é que seja menor. Quando tu te elege prefeito, vice-prefeito, tens que, na verdade, governar para toda a cidade. A gente não governa para os eleitores que votaram e escolheram a nossa proposta. Querendo ou não, assim é a democracia, né? A maioria vence, a minoria se submete àquela proposta de governo. E a proposta ela tem que ser desenvolvida. E ela só foi proposta pelo nosso grupo, né, pela nossa coligação, porque a gente acreditava que aquela proposta que nós estávamos oferecendo era melhor. Então a gente vai acabar desenvolvendo durante o mandato aquilo que a gente se propôs para toda a sociedade, para toda a população, não só para os nossos eleitores. O compromisso é o mesmo, o que eu digo, né? O que pode aumentar um pouquinho mais é a cobrança, realmente. O senhor foi eleito vereador a primeira vez, o senhor era menino, jovem, com quantos anos foi a eleição? Eu tinha, eu acho que 26, né? 26, eu fui escolhido na primeira vez que tinha concorrido, por mais que a minha família venha já da política, né? E eu fui o segundo mais votado daquele pleito. Na época eram 9.800 eleitores, eu fiz 404 votos. Depois fiz um mandato, na época era vereador da base de governo, meu partido, né, também governava o executivo, e nós concorremos de novo, oferecendo a reeleição. O prefeito não se reelegeu, né, mas eu acabei me reelegendo e aumentando em mais de 50% os votos. Eu fui a 641 votos na segunda eleição. Depois disso veio uma ideia e uma proposta de concorrermos ao executivo, né, numa coligação com o prefeito Pierre, e a gente teve êxito na primeira eleição e agora, como foi dito, aí na reeleição também. Jovens prefeitos, vice e o vice-prefeito e o prefeito ainda jovens, acho que são os mais jovens lá a governar, não é? Na história da cidade, sim, a gente foi os que mais jovens assumimos, né? O prefeito ainda é um pouco mais novo que eu. Hoje ele tem 39, na época ele tinha 33 e eu 35, né? Na época que nós nos elegemos, né? Jovens, mas não por isso inexperientes ou não capazes, né? O prefeito ele é advogado, ele tem formação, né, ele é especialista em direito público, já tinha atuado também na administração pública como advogado. E eu vinha já com a identificação. Eu sou contador também, né? Já fui servidor público também, atuando na contabilidade pública, no município vizinho, e sou bancário, né? Então já tinha, como eu disse, 2 mandatos de vereança, tenho no convívio familiar desde a infância, né, a atividade política. Então a juventude nesse caso não é demérito para nós, né? Não é. O senhor o seu partido é uma coligação, MDB-PT, não é? Correto? Estou certo, né? A nossa coligação era muito maior do que os 2 partidos. Nós somos, no último pleito, se eu não me engano, nós fizemos uma união para o executivo, para a coligação de 7 partidos. Mas a gente tem um costume lá
de prezar para que o governo, o INBE, a cidade, os nossos projetos, eles se sobreponham aos partidos. Então, as questões partidárias, elas são necessárias, assim é a política, o partido acaba sendo um instrumento necessário para também poder concorrer, a legislação assim impõe, né? Mas o partido é partido, cada um tem o seu, a nossa desenvolvimento de política partidária, a gente faz isso dentro dos partidos, não dentro do governo. Porque na última campanha, eu acompanhei a eleição do INBE, e foi justamente no agudo, isso eu comentei com o prefeito Pierre numa entrevista na rádio, houve aquela comoção, puxa vida, o PT agora nunca mais elege ninguém, o MDB está com problema, e se provou que não são os partidos, não são as agremiações, não são as siglas, são os homens, porque a aceitação do governo dos senhores lá continua. E está comprovado isso, né? Que as alianças entre as ideias são mais fortes que os partidos. O senhor e outra, já aproveitando o gancho, o senhor é candidato? Não, cara. A princípio nós estamos durante um período eleitoral, né? Em que a eleição ela se dá em outra esfera, né? Não é, eu tenho dito para as pessoas assim, existe uma sequência natural de governo que todos os governos têm, que no futuro a gente vai ter que acabar discutindo isso. Porque a gente naturalmente vai oferecer de novo para a sociedade imbenense, para a população, né, uma proposta de sequência dessa ideia que a gente implementou, né, que é o nosso governo, que foi aprovado, né, quase por 70% dos votos na primeira eleição. O governo terá sim um candidato. A tendência natural é que o Pierre não podendo mais ser candidato, porque a legislação assim impõe, né, ele já está reeleito, não existe uma segunda reeleição, né, a legislação não permite. A ideia é que a gente tenha essa sequência de governo e naturalmente, né, eu sou um dos nomes que, por participar também do governo, com a experiência que eu tenho, com o entendimento também político, é um dos nomes. Mas também não é uma imposição, não é algo que nos preocupe nesse momento, até porque, como eu disse no início, nós temos um compromisso muito maior do que o compromisso partidário e também pessoal, de aspiração política pessoal. Nós temos um compromisso com a cidade. O governo vai propor sequência e a população em algum momento vai ter que avaliar isso e vai ter que ter algum nome. Pode ser o meu, pode ser o de outro companheiro que esteja conosco no governo também. Eu não faço imposição, o nosso partido também não faz essa imposição, né, ao governo. Isso é alguma coisa que vai se construir naturalmente. Não é nem o momento da gente tratar isso. Porque a tratativa desse futuro, nesse momento, né, algo que tem que ocorrer daqui a quase 2 anos, ele pode ser algo que venha, de repente, até dificultar o desenvolvimento dos nossos projetos. Então, eu e o Pierre, a gente tem bastante tranquilidade dentro do nosso governo, nós que somos ali os gestores, o prefeito e o vice, né? A gente tem bastante tranquilidade para tratar disso. Por mais que seja uma coisa natural, não é imposição. Então, também a gente não... E como não é o momento, a gente também não está... Foi só a minha curiosidade que o pessoal lá de... Vamos fazer um... O pessoal lá de Imbé estava... Perguntando, não, a gente é indagado com frequência em relação a isso e a resposta é sempre a mesma. Não é o momento da gente tratar disso. A gente tem o governo ainda para governar. É mais ou menos a gente está produzindo o almoço e já pensando em produzir a janta. Não, é uma coisa de... Ainda existem 2 anos pela frente aí que a gente tem que desenvolver esses projetos até para saber se a gente vai ter fôlego lá na frente, o governo, para poder oferecer um projeto de sequência. A gente tem muita coisa para fazer antes, para pensar antes do que as próximas eleições municipais. O que vamos fazer ainda mais lá? Já houve a reforma praticamente da cidade no contexto geral, a Imbé da administração de vocês, ela realmente se reinventou. Isso porque uma fórmula de coligação, como o senhor mesmo disse, de junção de ideias e dos homens da política, ajudou, o empresariado cooperou, a comunidade se junta numa ideia que funciona. O senhor vê hoje obras, escolas, creches, saúde. Qual o projeto hoje que o senhor vê assim que no governo de vocês assim sofreu ampla transformação de todos esses, vice-prefeito? Nós tivemos nesses 5 anos e tanto de governo aí um desafio muito grande, tá? De enfrentar primeiramente a problemática da estrutura financeira da prefeitura e da estrutura administrativa também. Logo que nós assumimos o governo, e a população sabe, isso tem que sempre ser lembrado, tá? A desorganização era tamanha que ninguém se entendia. Não tinha dinheiro para nada, se devia muito, e a desorganização estrutural da prefeitura em todos os setores ela era muito grande. Eu vou citar um exemplo aqui que pode parecer absurdo. Nós entramos e nas creches não tinha merenda para as crianças.
Nós tivemos que fechar as creches durante os primeiros 15 dias, porque não tinha merenda, não tinha no estoque, não tinha merenda. Nós não tínhamos na Secretaria de Obras ferramentas, pá, enxada, o que dirá máquinas, né? A gente recebeu tudo muito desestruturado e mais, um município com restrições cadastrais, sem a possibilidade de tomar empréstimo e nem tão pouco a possibilidade de acessar recurso de transferência voluntária do governo federal e estadual. O primeiro ano foi um ano de organização financeira e estrutural, né, onde a gente foi colocando a casa em dia, colocando em ordem, tá? Para que a partir do segundo ano a gente pudesse fazer investimentos aí sim com recursos oriundos de outras esferas, porque o que o município tinha de capacidade de investimento, ele pagava praticamente tudo em parcelamento, tá? A gente ainda paga hoje tem um grande débito do município histórico que também está parcelado, principalmente com previdência social. Então foi o que a gente fez no primeiro momento. Bom, assim como na vida da gente, a administração pública, a gente tem que, como os recursos são escassos, a gente tem que eleger prioridades, né? O que era a prioridade num primeiro momento, que a gente sabia que para o futuro da cidade e do futuro das pessoas a gente não podia abrir mão. A gente tinha que fazer investimentos maciços em saúde e educação. Saúde e educação, que é o que era prioritário. Até porque o seguinte, a nossa primeira proposta de governo era essa. Nós vamos limpar a cidade, porque a cidade estava uma imundice mesmo, propriamente dito. Nós vamos limpar o nome da cidade e nós vamos caprichar na saúde e na educação. A nossa proposta de governo inicial era tão singela que a população apostou porque nem o básico estava sendo feito. E nós fizemos investimentos pesados durante todo esse período, tá? Em limpeza da cidade. A limpeza, mas a limpeza e a... Existiam ruas que estavam intransitáveis, estavam obstruídas com lixo, com sofá, com televisão, com calice e tudo mais. Não era no centro da cidade, não era lá na periferia, no bairro. Era no centro da cidade. E nós demos conta de também buscar recursos no governo federal para fazer a estruturação na nossa área da saúde e da educação. Hoje tive a oportunidade de participar da Hora Cívica em mais uma escola, né? E durante a semana a gente tem visitado as escolas e a gente está vendo assim, a gente tem na área da educação e da saúde a estrutura do município bem montada, que ela, pelo menos em parte predial, assim, a partir do final do nosso mandato, a gente vai ter em torno de, no mínimo, 4 mandatos para frente, sem necessidade de investimento. Escolas que tinham 100 e poucos alunos, né, foram construídas ao ponto de hoje poder receber 500 e tantos alunos, que ela ainda tem capacidade ociosa. Tudo isso feito com convênio com o governo federal, né, fazendo um investimento pequeno de contrapartida nossa. Nós temos também na área da saúde, no Imbé, 5 locais de atendimento. É uma cidade com 39 km² que tem 5 postos de saúde. Um deles que a gente está desativando em breve, que é o posto 24 horas, com a construção da policlínica ali ao lado da prefeitura, né? A gente fez investimentos na área da saúde também estruturais em todos os postos de saúde. No posto Santa Terezinha, que atualmente está fechado, a gente que era um posto de bairro, que trabalhava com consultas pré-agendadas, a gente está abrindo um pronto atendimento de 12 horas. Então, numa parte mais central da cidade, nós vamos ter a policlínica, que vai fazer o atendimento de urgência e emergência, durante 24 horas por dia, e lá na outra parte, na zona norte da cidade, um posto durante 7 dias da semana, durante 12 horas por dia, com atendimento de urgência e emergência também. Existem bairros de municípios grandes, como é o caso de Porto Alegre, que são do tamanho do Imbé e não tem um local de atendimento. Muitos. Né? Maioria. Então, assim, saúde e educação foi o que a gente tinha de principal. E com o nosso trabalho que veio paralelo a esse, tá, de retomada dos royalties do petróleo, e com a conquista dele no ano de 2016, e nós passamos a receber a partir de 2017, agora a gente está conseguindo ter perspectiva, tá, de ter um caixa para fazer investimento na área de infraestrutura, de turismo, que é onde a gente vai conseguir fazer aquilo que a população gosta de ver, é praça, é avenida, canalização, né, um pouco mais do que aquilo que a gente vem fazendo, porque até então a gente não conseguiu, tá, ter recurso para tudo. Como não tinha para tudo, a gente priorizou. E nós temos um grande projeto que está sendo implementado, na verdade agora já é programa, que nos próximos meses, antes do início da temporada de verão, vai tá funcionando, que é um programa de governo, tá, que é talvez mantidos os investimentos em saúde e educação que nós fizemos, é o programa do segundo mandato, que é o Imbé Mais Seguro, tá, que nas pesquisas que nós fizemos, né, de satisfação e anseio da população lá na época da campanha, a gente identificou que a população do Imbé já tinha níveis bons de satisfação em saúde e educação. E que saúde e educação passaram, já que elas estavam sendo atendidas, passaram a não ser mais a prioridade principal. E a prioridade principal em Imbé é aquela que também é nos outros locais do país. É a segurança pública.
E o município, a gente sabe, ele pode de uma maneira singela atuar na área da segurança, mas não pode substituir o Estado e a União nessa função. Então nós estamos fazendo isso com cercamento eletrônico da cidade, vídeo monitoramento, implementação de guarda municipal armada, para que a gente possa, digamos assim, para a população entender, nós ter assim um certo controle, tá, das movimentações na cidade, e nós temos a polícia municipal armada com função de polícia estadual, com função de brigada militar, não para substituir a brigada, porque a gente vai continuar precisando deles, mas para auxiliar no trabalho. E Imbé tem uma condição geográfica muito específica para isso. É um município que ele tem 3 locais de entrada e saída. É a ponte, né, na divisa com o município de Tramandaí, e na zona norte nós temos a Interpraias e a saída para 786. O indivíduo nada muito bem. Ou ele vai ter que procurar o mar ou a lagoa, né? Não, mas a gente sabe que a segurança e a segurança pública também ela é implementada através de uma sensação. A gente tem que criar um ambiente confortável para que as pessoas venham cada vez mais para cá, durante a temporada de inverno principalmente, né, que elas venham para Imbé e se sintam mais seguras. O Imbé vai ser modelo para o litoral, tá? A gente já está em contato com outros prefeitos de outros municípios que estão querendo saber do nosso projeto, porque daqui a um pouco a gente vai ter, de repente, o litoral norte do estado, um município com preocupação, uma região do estado com preocupação com segurança pública. Está iniciando por Imbé. Acredito que é um projeto que vai dar certo e que os nossos índices de violência no Imbé já não são tão altos, assim, comparativos com a região e com o estado, mas vai com certeza cair mais ainda, vai cair drasticamente, né, a violência em Imbé com a implementação desse projeto nosso. O senhor sabe que, não fazendo uma comparação, mas é impossível não fazer, aqui em Tramandaí se vive atualmente a guerra dos quiosques, e vocês viveram isso lá, né? Como é que foi lá? Porque hoje a orla de Imbé também mereceu um investimento da prefeitura muito pesado ali, não é, vice-prefeito? Foi feito um grande investimento e ali também foi feita uma grande negociação com a turma toda para organizar ali, não é? Na verdade, os quiosques que existiam fixos em cima do calçadão, na região central da cidade, eles não foram deslocados. A gente manteve o pessoal ali. Eles têm uma concessão pública, me parece que ela foi feita há muito tempo atrás. Eles tinham uma concessão de 20 ou 30 anos, tá? Então, a princípio, a gente manteve todos no seu local, né? E a gente fez a obra, incluindo no projeto da obra os quiosques que ali existiam. A gente tem consciência de que essa concessão um dia vai findar e de alguma maneira ela vai ter que ser renovada ou uma concorrência pública vai ter que ser aberta. Isso a gente não tem certeza do quando e nem de que forma vai fazer ainda. Mas a nossa obra já previu os quiosqueiros, até porque o seguinte, o quiosqueiro ele está ali também para ganhar dinheiro, mas ele está ali de uma certa forma para prestar serviço, né? A gente quer ir na praia, o veranista quer ir na praia, ele quer ter conforto, ele quer ter um local para ele poder consumir, muitas vezes até um banheiro para poder usar. E o quiosqueiro é aquele que faz esse serviço. É claro, ele faz com finalidade de lucro, né, para o sustento da sua família, mas ele também presta um serviço, né, de turismo, digamos assim, para a nossa população. No passado, como é que era? Era o carrinho de milho, era o ambulante, né? Então a gente hoje tem ali de uma maneira regrada, tá, os quiosqueiros que podem dar o atendimento, e a prefeitura fiscaliza e coíbe, né, a comercialização de produtos que hoje estão à disposição no quiosque. De uma certa forma que não fica aquela bagunça de ambulante passando por cima do turista e tudo mais, né, aquele assédio do ambulante de maneira desregrada como a gente vê em outros locais turísticos. O nosso veranista, o nosso turista, ele tem acesso à nossa beira-mar e ele fica lá com tranquilidade e não deixa de ter também atendimento, né? Então era uma preocupação que nós tínhamos quando a gente desenvolveu esse projeto da beira-mar. É um projeto que tende a estar pronto já neste verão, tá? Se não toda ela, a beira-mar, mas a maior parte, né? Que foi feito com recursos oriundos de emenda parlamentar, de recursos que foi liberado lá pela Defesa Civil numa época de uma ressaca que nós tivemos ali, que a gente fez com uma contrapartida pequena realmente do município. Porque como nós não tínhamos, né, na época, condição de investir, a gente foi buscar essa alternativa. Por isso que não se fez no tempo que a gente queria também. A gente vai fazendo por etapas, vai fazendo aos pouquinhos, conforme o dinheiro vai vindo, e sempre obedecendo a burocracia da regra do dono do dinheiro. O governo federal é dono do dinheiro, ele impõe uma regra burocrática para o gasto. E a gente, se quiser usar o dinheiro, tem que se sujeitar a isso, e isso leva mais tempo para acontecer. Muitas vezes a entrada do verão, tem obra ali ainda, e o político sofre críticas, estão fazendo agora para mostrar serviço, e na verdade não é o que acontece. A verdade é que o dinheiro vai sendo liberado e as empresas vão fazendo conforme o dinheiro vai sendo liberado, e a burocracia leva a isso. Lá na União eles não querem saber se a obra é na beira-mar ou se é inverno ou é verão, eles vão liberando conforme a burocracia deles, e a gente tem que se sujeitar a isso.
Pois é, ele perguntar isso, né? Toda cidade litorânea no verão às vezes tem obras. Ah, não, isso aí eles estão fazendo a obra agora porque no inverno ninguém faz nada. E outra coisa, e a inadimplência de quem tem o veranista ainda o tal do imposto, né? Porque às vezes ele vem, reclama e o pessoal da Secretaria da Fazenda vai dar uma olhada e faz 5 anos que ele não pagou imposto. Não acontece assim, sabe? A gente tem índices de inadimplência normais, assim, históricos e normais, de todo o município do Litoral Norte. Não é muito diferente em Bé. Hoje eu acredito que o nível de inadimplência é um tanto quanto menor, porque com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, os municípios passaram a ter que tomar atitude, tá, na cobrança do tributo. Não adianta só instituir, né, a obrigação do gestor ele cobrar, e caso o gestor não tome a atitude de cobrar o tributo, né, ele incorre no risco, um crime de improbidade administrativa, crime de responsabilidade. É renúncia de receita, né, é um crime de improbidade administrativa. Então, existia uma prática, uma conduta de uma parcela da população de não pagar determinado tipo de imposto. Hoje não pagou, a prefeitura passa em determinado tempo, escreve de dívida ativa porque é obrigado a fazer, ajuiza a ação de cobrança, a pessoa recebe lá a notificação e de alguma forma ela tem que vir acertar. Nós estamos sendo forçados também pelo Tribunal de Contas a fazer o que o Estado do Rio Grande do Sul tem feito. O sujeito deveu o IPVA, venceu 60 dias, vai para a dívida ativa e coloca no SPC. Os municípios vão passar a colocar as dívidas de IPTU e as dívidas fiscais, sendo elas de IPTU ou não, de ISS, taxa de recolhimento de lixo, no SPC. Aí o sujeito ele tem um débito com o município, ele vai para o SPC, vai para o Serasa, vai ter o seu cadastro restringido, porque não tem justificativa, muitas vezes, para determinado contribuinte ter patrimônio, muitas vezes até mesmo condição de pagar, e talvez por uma formação de conceito histórico, sei lá, uma cultura, acabar não pagando. Sofre a sociedade com isso, porque o recurso público que é construído com a arrecadação dos tributos, ele é recurso que é distribuído de volta para a sociedade, né? Tem que ser pago, é um imposto, todo mundo paga. Às vezes a gente ouve lá os cidadãos, eu pago imposto, como se falasse como se o político não pagasse imposto. Eu também pago. Paga também. É imposto, né? Se fosse, não é nem contribuição, é imposto, é uma imposição, tem que pagar. E é a contribuição da gente. Aliás, o senhor é comerciante, vale muito mais a regra para o senhor que para o outro, né? Um exemplo. Exato, todo mundo paga imposto. Não é o político por ser político não paga. A gente paga tanto quanto o outro, a mesma taxa, a mesma alíquota, a gente está sujeito à mesma normativa, o mesmo regramento. E vou lhe dizer mais. Talvez nós estejamos sujeitos a uma pressão que o cidadão comum não está. Porque nós somos fiscalizados. Daqui a pouco está lá, o cara tem o político tem salário, mas não paga o imposto que serve também para pagar o seu próprio salário. Então eu tenho muito cuidado, assim, na virada do ano de manter o IPTU em dia. Às vezes, quando eu tenho condição, eu tento pagar à vista para buscar o desconto, e até para mim me manter em dia, porque eu não posso estar lá administrando o dinheiro dos outros e deixar de fazer a minha contribuição, de botar o meu na caixinha também. Então muitas vezes a gente por ser político, né, é fiscalizado pela própria sociedade em relação a isso também. O senhor que vem, família de políticos, 2 mandatos de vereador, mais 2 agora de vice-prefeito, um em curso. A burocracia que se estabeleceu no Brasil com esse controle absurdo, né? Os prefeitos não têm margem para quase nada. Quer dizer, o cara, para fazer uma obra no município, ele tem hoje auditoria, ele tem um monte de exigências que antes não tinha. Isso ajudou a administrar uma cidade, independente do tamanho dela? Isso torna mais segura a administração pública, ou isso, na verdade, acaba oprimindo as atitudes do gestor público? São 2 pontos de vista, tá? Vou te dar um dos pontos de vista. Se o intuito, a vontade, a índole do gestor, ela não é boa, essa lei burocrática, ela serve bem. Esse controle social que existe, tá? Ele realmente coíbe a prática danosa, né? Agora, ao contrário, se o intuito, a índole do gestor é boa, ela atrapalha. Chega ao ponto de muitas vezes a gente pensar assim, cansados já, né, de bater nessa burocracia, né, no trâmite, no controle e na forma antiga de se fazer. Veja, a lei de licitações, ela é de 93. De 93 para cá já se vão 25 anos.
Então ela é uma lei que foi criada na época, ela foi um tanto quanto modernizada, mas não o suficiente. Me permita, parece que lá naquela época 7 mil podia ser uma chamada daquelas por convite, né? 8 mil. Agora teve uma alteração. Naquele tempo era o preço de um carro. Hoje teve uma alteração agora, um mês passado, passou a vigorar, aumentou o valor, não sei quanto. Mas a forma burocrática de proceder, ela se adequava àquele momento. Hoje já não mais. Então, a gente conversa com outros prefeitos e a gente vê, principalmente quando a gente busca fazer investimento com recursos que não são recursos próprios do município. A gente vê com outros prefeitos e diz, não, se é para pegar dinheiro do Ministério dessa maneira, eu não quero. Porque a burocracia é tão grande, o controle é tão grande, que a chance de tu errar também é grande. Né? A chance de não dar certo também é grande. Existe hoje no país uma quantidade enorme de obras públicas que estão paradas. Pode ser simplesmente culpa do gestor? Pode. Isso a gente sabe que pode ser. Mas existe uma grande quantidade de obras que pararam pela burocracia. A demora na liberação do recurso. O empresário que é contratado para fazer, ele precisa receber para poder continuar com a obra. A maioria das pequenas e médias construtoras que prestavam serviço para o poder público faliram nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos com a crise. Porque elas tinham negócios paralelos que não foram bem, dependiam do recebimento do poder público. E muitas vezes o vistoriador vem, faz uma determinada vistoria, ele identifica que 1% daquilo que foi feito não está bom e não libera o pagamento dos outros 99% enquanto não corrige um. Aí faz a correção na outra semana, marca a vistoria para mais daqui de 30 dias, e os funcionários, e os fornecedores, como é que a empresa faz? Então a gente passou a ter muito problema, tá? Em Imbé, em alguns momentos, inclusive na Beira-Mar, nós tivemos empresas que abandonaram o serviço. E aí o seguinte, aí abandonou o serviço, tem que abrir uma nova licitação, tem que homologar lá na Caixa Econômica Federal, que é o órgão fiscalizador do governo que libera o recurso, tem que ter a concordância do Ministério, toda uma burocracia. Inclusive, a burocracia, no meu ponto de vista, tá? Pelo menos para nós, ela encarece o valor da obra. Ela deixa mais cara a obra. Se nós tivéssemos um pouco mais de liberdade, não digo de direcionar, mas assim, uma liberdade até de fazer a escolha das empresas que participam do processo, a gente com certeza ia ter uma obra acabada num tempo mais curto, tá? E por um valor menor. Daqui a pouco o cara vai dizer, olha, vamos entrar lá em Imbé com 5 construtoras. Tá, 5, entra 5 construtoras. A prefeitura não sabe daquilo ali, mas aí até para cartelização esse tipo de burocracia acabou, que ele facilitou para eles e trancou para a administração, né? Porque eles podem lançar várias concorrências, várias coisas, a obra mais barata acaba não terminando, acaba abandonando, aí a prefeitura não pode correr atrás para resolver o problema, e aí a obra que vocês tocaram já em 6 anos podia ter sido feita em 4, não fosse isso? Pode ser. Tem um dos princípios da administração pública que é o princípio da economicidade. Nem tudo que é mais barato é mais econômico, tá? Às vezes não quer dizer que pagou um pouco mais caro, tá? Pagou um pouco mais caro de repente, mas ele passou a ser mais econômico à medida que tu recebeu aquela obra mais cedo, tá? E que a obra ficou com qualidade. Nós tivemos várias experiências com várias empresas no município fazendo várias obras de características diversas. Algumas a gente teve, né, uma relação boa porque a obra se desenvolvia e outras não. Né? Se nós tivéssemos a liberdade de dizer, aquela empresa, não para escolher ela, aquela empresa não quero, porque ela não tem capacidade financeira de tocar a obra. Essa empresa, eu concordo que ela participe. Se nós tivéssemos isso, só que isso a gente não pode fazer. A burocracia, a maneira como é imposta a legislação não nos permite. Uma pena. Né? Talvez a gente venha evoluir para isso, né? Que se tenha uma subjetividade também na escolha, que nos permita trazer para o poder público um pouco mais de eficiência. As coisas no poder público, elas não são como a gente gostaria que elas sejam. Elas são muito mais morosas do que na vida normal. Quando eu quero escolher alguma coisa para comprar, eu vou no shopping, eu vou na loja, eu vou no mercado, eu pego na prateleira, comparo e numa rapidez tremenda eu vou ali e compro. Lá na prefeitura é muito diferente. É muito diferente. Só quem participa para saber como que é. O cara chega lá com um produto ruim, mas é mais barato, a lei obriga que compre. Qual é o grande sonho para Imbé do vice-prefeito atual e do vice, do senhor e do seu colega? Um grande sonho para esses próximos 2 anos. Se é que ainda se pode dizer que possa haver um grande sonho, porque realmente vocês fizeram, não é para o senhor estar aqui, um governo transformador. O senhor disse que não tinha merenda na escola e vocês inclusive fizeram várias escolas.
Qual é o grande passo a ser dado ainda? A gente, agora passando esse período eleitoral, vai terminar aquilo que a gente já iniciou a construção, que é uma divulgação do que a gente tem de projeto para os próximos 2 anos. Como eu disse, o meu sonho inicial, né, é que a partir de janeiro do ano que vem, a gente passe a estar recebendo de royalties do petróleo aquilo que a gente tinha expectativa lá no início do primeiro mandato, né? Quando nós... Permite um pause? Claro. Isso o senhor vai concorrer lá na frente a prefeito. O senhor fica com dinheiro bom? Não fica para mim, na verdade fica para a sociedade. Né? Não, qualquer um que seja. Esse trabalho que a gente plantou de retomada dos royalties, ele foi talvez, na época eu disse, talvez o segundo momento da história da nossa cidade. O primeiro momento principal foi o momento da emancipação. Quando o Imbé se emancipou, né, ele se desmembrou do município de Tramandaí e passou a crescer. Né? Depois nós tivemos momentos bons e ruins durante todo o período, toda a história da cidade, e a gente governou um primeiro mandato com dificuldade financeira sem royalties. Né? A gente readquiriu o direito de receber os royalties num momento que não foi tão propício, né? E no ano de 2017 nós arrecadamos de royalties, de excedente de royalties, um pouco mais de 6 milhões, né? O nosso orçamento do ano passado beirou uns 90, então tu vê que é em torno de 7%, né? Já é alguma coisa, que nos ajudou a gente manter as contas em dia, diferente dos municípios da região que estão passando dificuldade. E só agora em 2018, nos primeiros 8 meses, mais 6 milhões de reais. Nós temos uma expectativa de arrecadação de mais 4 milhões durante o ano de 2018, e através de um resultado de uma ação liminar, de uma ação judicial que já obteve liminar, que a gente pretende para o ano que vem, a gente passar a em torno de 25 a 30 milhões de reais. Aí sim, nós vamos, não para o nosso governo, mas para o restante da história da cidade, para seja ele, se vai ser uma sequência do nosso governo, se vai ser outro, vai poder governar a cidade mais organizada financeira e administrativamente, que é o que a gente conseguiu produzir durante esse tempo, e com dinheiro para fazer os investimentos necessários que a população tanto precisa. Porque o objetivo final de uma administração, do governo, né, do Estado como um todo, como instituição, é promover a felicidade das pessoas. E para isso é necessário dinheiro. Não adianta contar a história quando o cara está doente. Tu tem que ir lá e curar a doença. Não adianta, quando o sujeito está com fome, tu contar a história para ele. Tu tem que ir lá e matar a fome. Né? Quando a população precisa de um transporte público de qualidade, tu precisa de dinheiro para isso. Quando ela precisa de moradia, precisa de dinheiro para isso. O nosso projeto de segurança, por exemplo, a população tem um anseio da necessidade de segurança. É um projeto que nesse ano de 2018 nós vamos investir mais de 3 milhões de reais. Então precisa de dinheiro. Tendo o dinheiro, né, o sonho que nós temos é que o município tenha recurso necessário para continuar dando o processo de desenvolvimento, crescimento e, como resultado final, produção da felicidade das pessoas, porque esse é o objetivo da política. Né? Tem muita gente que fala mal da política, mas na política é o lugar onde a gente pode mais diretamente influenciar na vida das pessoas. Muita gente gosta de dizer, eu não dependo de política para viver, eu sempre falo isso. Não, realmente, diretamente, talvez não. Mas quando a gente sai de casa de manhã cedo para trabalhar, quem diz o lado da rua que a gente vai ter que escolher é o político. Se ele botar mão única, porque quem escolhe, se ele botar mão única, ele não pode ir para o outro lado. Então, a política interfere na vida da gente de uma maneira discreta. E é para ser assim. E se a gente quer ajudar a sociedade, é na política que a gente tem que estar. Política não é um lugar sujo, não é um lugar feio de estar, é um lugar bonito, lugar de se produzir evolução para a sociedade, é o que a gente está fazendo. Esses dias um conhecido que é político na região disse assim, poxa, tu vê, né, Imbé está na contramão lá, João, por que está na contramão? Você não está funcionando. Né? Mas essa funcionabilidade, esse funcionar do Imbé, quantas escolas foram inauguradas na administração de vocês? Eu lembro que eu até cobri aquilo numa rádio que eu trabalhava, mas foi algumas, né? Houve uma reformulação disso, né? Houve um sem número de escolas, algumas novas inauguradas, algumas que estão em fase de inauguração. A gente pretende ainda no mês de setembro inaugurar uma, tá? Que é a Escola Luciano Eusébio. A gente está retomando as obras que ficaram de uma escola inacabada no Balneário Presidente, com o intuito de inaugurar ainda essa escola já para o ano que vem. Nós estamos com uma creche em construção na Maria Luz, que também está para ser inaugurada nos próximos meses, e muitas outras escolas que foram reformadas ou ampliadas. Não teve nenhum estabelecimento de ensino que não teve a mão do município. Sempre no mês de maio,
na semana da emancipação, a gente ou inaugura uma escola ou reinaugura uma escola que foi reconstruída. Mas tem uma escola Tiradentes que está em fase também de construção agora, para inauguração até o final do ano que vem. Olha, se a gente sair andando, num dia não vê tudo. Não vê tudo. Que bom, então. Muito bem, estivemos aqui com Ike Vedovato, vice-prefeito de Imbé, não é? E, aliás, antes que o senhor vá embora e se despeça, também tem outra peculiaridade, não é, Helena, que está ali atrás da câmera? É um dos poucos prefeitos no Brasil que vocês trabalham na mesma sala. O povo esse dia também me perguntaram em Porto Alegre, se é verdade que esse cara trabalha na mesma sala mesmo? É que tem lugares aí que os caras não trabalham nem no mesmo prédio e quando se encontram ainda é perigoso. Eu brinco com o Pierre, não é o prefeito que é bom, é o vice que é bom demais, né? Não, a gente está desde o primeiro dia do mandato compartilhando do mesmo gabinete, né? Não vou dizer que é uma coisa fácil de acontecer, porque realmente as pessoas são diferentes. Como um casal político, vocês se desentendem também? Exato, não existe desentendimento, até nunca houve desentendimento. A gente diverge de ideias, nós somos pessoas diferentes, né? Um casal ele é formado de duas pessoas diferentes e na administração, uma coligação entre prefeito e vice também são pessoas diferentes, né? O Pierre é uma pessoa muito inteligente, muito mais tranquilo pelo perfil dele. O Pierre, eu sempre digo, ele é mais circular, né? Ele é advogado, ele tem toda uma estratégia, de traçar a colocação daquilo que ele pensa, e eu já sou mais reto, eu sou das ciências exatas, eu sou contador, né? Eu já sou mais linear e às vezes essa mistura eu acho que ela foi muito salutar. Eu aprendo muito com ele, acredito que também tenho oportunidade de ensinar um pouco, e a gente acha que foi uma dupla que deu certo, porque também eu sei respeitar a autoridade dele. O povo, quando escolheu para ser prefeito, escolheu o prefeito Pierre. E para substituí-lo na sua ausência, o vice, Ike. Eu sei bem da minha função. Minha função, eu disse para a Helena outro dia, o vice ele é o step, né? Ele fica lá no porta-mala, ele não roda. Ele só roda se fura o pneu, se não fura, e ele roda um pouquinho, vai até a borracharia e volta para o porta-mala. Politicamente está sempre novinho. Não bem assim, mas... E a gente teve uma oportunidade de chegar nesse entendimento de trabalhar juntos, tá? E eu acho que foi muito produtivo, porque de dois é mais difícil de errar. Sozinho, tu vai pela tua convicção, a gente brinca, às vezes acha que vai estar desenhando um beija-flor quando vê um morcego e tu não te dá conta, né? Mas, sei lá, acha que está abafando com determinado tema e não tem um outro ponto de vista. Então, de dois é muito mais fácil de acertar. E a gente tem feito isso, eu respeitando a autoridade dele, o Pierre me respeitando muito a mim também, né? E o trabalho que eu presto, não só para o governo, mas também para a cidade, porque o nosso intuito lá no passado era um só. Eu só fui ser candidato junto com o Pierre e ele comigo, e nós só formamos uma coligação porque a gente entendia que a cidade não ia bem e que nós tínhamos algum potencial e uma capacidade, uma possibilidade inclusive de chegar lá. E a gente fez uma proposta, senão nós não seríamos candidatos. Eu não tenho uma necessidade, uma vaidade pessoal, uma necessidade financeira de estar lá porque tem salário ou porque eu preciso me sentir bem, então eu faço isso. Eu tenho profissão, eu tenho empresa, o Pierre também. A gente não está lá por isso. O nosso intuito, na verdade, é fazer o bem para a cidade. Acredito eu que a gente está acertando, né? O resultado da última eleição foi esse. E lá na frente a gente vai passar por isso de novo. Quando for fazer uma proposta de sequência de governo, vai ter que passar pela avaliação da população de novo, né, por uma eleição. E se a população entender que o que a gente fez foi certo e der para seguir, que bom. Se não tem, se tiver uma proposta melhor também, daqui a um pouco até mesmo eu apoio, né? O prefeito apoia. Se tiver uma proposta, uma ideia melhor para a cidade, alguém que possa desenvolver um trabalho, não tem problema. A gente está ali pelo bem da cidade. Pessoalmente, eu posso dizer para vocês que nós não estamos tendo lucro lá, né? O resultado que a gente tem lá, a gente teria fora na nossa atividade na iniciativa privada. Né? Bem mais. Acredito eu que bem mais. Tá bom, tá gostoso. O senhor vai ter coragem um dia de convidar um vice para dividir o gabinete com o senhor ou ele foi o único? Não. Sabe que isso, eu não sei se é de Imbé ou se é da família, mas o meu pai também já foi vice-prefeito. Lá na época da emancipação, meu pai foi o presidente da comissão de emancipação e o meu pai também atuava dentro do gabinete com o prefeito durante 4 anos e o meu pai foi sucessor do prefeito também. Isso não sei se é de família, né?
Mas assim, é uma coisa tranquila desde que haja o respeito, tá? O prefeito, ele é o prefeito, tu pode divergir em ideias, na hora de uma das ideias ter que preponderar e a outra ficar para trás, tem que ser a dele, isso é natural, tu tens que saber entender que o prefeito é ele, até porque o seguinte, lá na frente, quem tem a primeira resposta é ele também. Se tiver que pagar por isso, pelo erro, se tiver que receber a crítica pelo erro, vai ser ele. Então ele não pode errar pela cabeça dos outros, né? A gente tá ali para acertar, mas a gente erra também. Se tiver que ter erro, tá? Que o erro seja pela decisão dele e não de outro. Isso eu entendo bem isso, né? Os acertos podem ser compartilhados, mas o erro contigo nunca ninguém divide. Então, por mais que tu erre pela cabeça dos outros, quem vai pagar é tu. Então eu tenho consciência disso, que ele é o prefeito, que ele responde pela prefeitura, ele é o primeiro mesmo, então ele muda o meu pensamento. Muitas vezes eu mudo dele e muitas vezes nós em conjuntos mudamos o nosso e criamos um terceiro pensamento. É o que tem acontecido com frequência e acho que está dando certo. Está dando, né? Mas se o senhor andar por aí, vai ver que não vai encontrar uma prefeitura dessa forma, né? É uma pena. Respondendo à tua pergunta, se num futuro próximo ou longínquo eu tiver a oportunidade de ser prefeito, desde que eu tenha um vice que pense da mesma maneira como eu penso e me manifesta, eu não tenho problema nenhum de compartilhar gabinete com ele. Eu não posso ter, né, alguns tipos de vice que a gente vê por aí, que muitas vezes se elegem vice, mas querem ser prefeitos, o que eu também não admito, né? Isso é um absurdo, é verdade. Eu quero agradecer a sua presença, de dizer que foi um prazer nosso primeiro encontro, né? Leve o nosso abraço ao prefeito Pierre, estamos sempre à disposição do município de Imbé, parabéns pelo trabalho que os senhores têm feito lá, e agora eu consegui a resposta para o meu amigo distante, né? Que duvidou de mim que prefeito e vice trabalhavam no mesmo gabinete, lá do interior ele. Não trabalho, vou entrevistá-lo, vou te mandar a cópia da entrevista, e sim, lá em Imbé eles trabalham, porque realmente é uma coisa inédita, mas só que não é inédita há muito tempo já, né? Um abraço então. Muito obrigado pela oportunidade que vocês nos dão aí de a gente poder, dialogando aqui, levar um pouco do nosso pensamento para as pessoas que vão ter acesso a essa entrevista. E a gente está, às vezes, no dia a dia, no corrido, lá no gabinete, e não tem a oportunidade de estar realmente em contato com a população. E os canais que a gente tem de imprensa, eles são necessários, é a função social também da imprensa, que ela nos dá essa oportunidade de estar mais próximo da população. Muito obrigado. Muito obrigado. Tendência Notícias volta, né, na próxima semana. Tivemos a presença de Ike Vedovato. Até lá.